Meus irmãos, a paz do Senhor. Muito feliz, alegre e louvo a Deus por essa rica e preciosa oportunidade de estarmos mais uma vez, mais uma manhã na IPPTV, aonde nesse programa de vida devocional, Deus tem falado conosco por meio da sua palavra, Deus tem falado conosco através da sua preciosa palavra. É interessante, meus irmãos, que a nossa vida ela é uma vida que não está à deriva, ao acaso. A nossa vida é uma vida que está minuciosamente trabalhada e dirigida por Deus. É nessa certeza, é nessa confiança em que a cada manhã nós cremos que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E neste programa, um tema que Deus colocou no meu coração é, na verdade, um dos propósitos de você estar hoje vivo, de você hoje poder estar respirando com saúde, porque tudo isso resume-se a uma seguinte questão: você é um projeto de Deus. Talvez muitas vezes nós falamos você é um projeto de Deus, e essa expressão de você é um projeto de Deus, ela pode trazer certamente como até um jargão para alguns, né? Eu sou um projeto de Deus. Mas o que é ser um projeto de Deus? O que é ser um projeto estruturado antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ter o seu fôlego de vida, antes mesmo de você, igual o Salmo 139 fala, né? Antes da sua forma física ser estruturada, mesmo ela ainda uniforme, você já era um projeto sonhado por Deus. E o texto que nós vamos ler hoje é um texto que retrata também a situação de uma pessoa que foi sim trabalhada, foi sim criada com um propósito muito abençoado, que era livrar o povo de Israel, o povo hebreu na época, das garras de Faraó do Egito. Então nós vamos falar hoje sobre Moisés. Vamos proferir primeiro uma palavra de oração. Eu não sei como que você está, como que você chegou agora nesse momento, aonde você está, como está seu coração, sua família. Mas eu quero pedir a Deus uma quietude agora no seu coração para que essa palavra possa achar residência e criar raízes no seu coração. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, Pai. Pai, eu oro agora, eu intercedo agora, Deus, pela vida de cada um que tem agora e que está agora assistindo, ó Deus, esse programa. Que o Senhor fale, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos exorte, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Fala conosco, Senhor, e que essa palavra possa encontrar, Pai, raízes no nosso coração e que possamos, ó Pai, florescer em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o texto que nós vamos ler hoje está contido em Êxodo, capítulo de número 3, os 6 primeiros versículos. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximou para observar melhor.
E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Amém. Meus queridos, o texto contido na palavra do Senhor nos denota a história de Moisés, uma história muito interessante. Todos sabem que após a morte de José, o novo faraó, né, o novo governante, ele não conhecia os feitos de José, não conhecia o Deus de José, e ele viu o quão numeroso o povo hebreu se multiplicava, o quão numeroso o povo hebreu se crescia em quantidade, e com um eventual medo de que um dia esse povo se rebelasse, Faraó mandou que os egípcios escravizassem o povo hebreu. Essa escravização era uma escravização em deixá-los extremamente ocupados no trabalho durante todo o dia. Estar ocupados nos trabalhos com serviço pesado denotava que o povo de Israel não tinha condições físicas de entrar em combate porque eles estavam escravizados no trabalho. A forma, então, de escravizar era uma forma que existia um certo racional, ou seja, coloca a pessoa para trabalhar o dia todo. Trabalho pesado, amassar barro para fazer tijolos, porque se eles fizessem esse amassar de barro e comessem uma comida tão desnutrida como eram cebolas e pepinos que sobravam dos palácios, esse povo ele vai viver exatamente escravizado no trabalho e eles não vão ter condições de entrar em guerra conosco. E para além disso, nós vamos fazer o seguinte: a partir de agora, todos os filhos que nascerem do povo hebreu, quando a hebreia, né, a mulher hebreia der à luz, se for menina, vive, se for menino, vai ser morto à espada. Então o faraó deu essa ordenança para as parteiras. Acontece que como as parteiras eram tementes a Deus, elas, ao fazer o trabalho ali, o parto, elas deixavam com que os meninos nascessem. E isso trouxe uma certa fúria muito grande com o faraó. O faraó perguntou: por que vocês estão deixando esses meninos nascerem? Eles disseram assim: olha, as hebreias são mulheres muito fortes, quando chegamos para fazer o parto, os meninos já nascem, né? E é tão interessante que nesse contexto, a Bíblia fala no capítulo de número 2, que um homem da tribo de Levi tomou também uma mulher para si e essa mulher deu à luz a um menino. E ele era muito bonito, saudável. E na verdade, com medo muito grande de esse filho ser morto, essa mulher coloca esse menino numa cesta toda betumada, coloca esse menino dentro dessa cesta e ele desce ao rio Nilo, essa cestinha, né, com Moisés. E é tão interessante que a Bíblia fala que, certa feita, a filha de Faraó estava se banhando com as suas criadas e quem viu o cesto descer foi a filha de Faraó. E por ela ter visto isso, pediu que as suas criadas o trouxessem para ela. E ao trazer esse menino, a Bíblia relata a história de que essa criada perguntou se ela gostaria, a filha de Faraó, que fosse selecionada uma mulher para que pudesse amamentá-lo e cuidá-lo, para que naquela idade ali era tão necessário e vital. A filha de Faraó concordou e por um propósito divino, a criada foi e fez o quê? Selecionou nada mais, nada menos que a própria e a verdadeira mãe de Moisés. Além da verdadeira mãe de Moisés poder criar o seu próprio filho, ela ainda recebeu um sustento financeiro para tal. Tudo isso já elucidando um propósito de Deus. E é tão interessante que Moisés, ele nasce, né? E ele foi doutrinado, ele foi experimentado na melhor das ciências do Egito da época. Como ele foi, após o seu
o seu desmamar, ele foi levado ao palácio, ele teve acesso ao que havia na época do melhor de conhecimento da época. É tão interessante que Moisés ele foi então criado para ser um grande líder, para ser um grande sucessor. E certa feita, a palavra do Senhor fala que Moisés estava andando para ver como estavam seus irmãos e viu que um egípcio estava maltratando. E como não havia ninguém perto, Moisés interviu matando aquele egípcio e enterrando na areia. A Bíblia conta a história que ao enterrar esse egípcio na areia, num outro momento ele viu um egípcio também maltratando outra pessoa, e esse egípcio já sabia que Moisés tinha matado um outro egípcio no dia anterior. E Moisés, com muito medo, ele fugiu, porque Faraó já estava procurando ele para matar. É tão interessante que Moisés ele foge para a região de Midian. Ali ele conhece as filhas de Jetro e, a convite do próprio Jetro, ele começa a morar na casa deles. Tem por sua esposa, a Bíblia fala que Zípora é dada como sua esposa, e Moisés ele começa agora uma nova realidade na sua vida. O que seria essa realidade na sua vida? Ele que estava tão voltado para, durante aproximadamente 40 anos, ali dentro de um palácio onde ele recebia todo o conhecimento, todo o alimento, toda a estrutura, seja física e intelectual da época, agora Moisés é o que? É um exilado em terra estranha. Todo esse contexto mostra, de certa forma, e desemboca no capítulo de número 3, quando fala que Moisés apacentava o rebanho de Jetro e chegou para além no Monte Horebe, o monte de Deus. Então imagine, meus amados e queridos irmãos, Moisés, ele estava cuidando e pastoreando. Era o que ele fazia, era o que o seu sogro fazia. E ele já tinha esse certo costume, porque naquela região desértica, né, ele já sabia como cuidar, como apacentar, como dar de água, como dar o alimento. É tão interessante que no versículo número 2 fala que ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. É tão interessante que esse anjo é com A maiúsculo. Ou seja, esse anjo era uma forma teofânica do próprio Deus se revelando a Moisés, que saía do meio de uma sarça. Moisés observou que essa sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. O que mais chama a atenção de Moisés, meu amado e meu querido irmão, era o que talvez os seus olhos já tinham visto, o que ele já poderia ter contemplado. Ele se assusta porque o fogo consome aquela sarça. O fogo, ele estava assim, ativo, mas as chamas não consumiam. Aquilo para ele foi uma questão muito curiosa. Por que muito curiosa? Porque ele falava assim, olha, a naturalidade é que esse fogo destrua tudo, porque está pegando fogo. Mas o fogo não consumia, mas o fogo ficava ativo. E é tão interessante que ele pensou, que coisa impressionante, por que esse espinheiro não se queima? E aquilo chamou a atenção de Moisés. É tão interessante que o fato de ter chamado a atenção de Moisés foi uma forma ou um propósito de Deus em trazer para Moisés a revelação de um projeto que Deus tinha. Meu amado e meu querido irmão, nós estamos falando de um projeto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Esse projeto de Deus é um projeto já arquitetado, é um projeto já estruturado, é um projeto já efetuado na soberania de Deus, e que tudo que você está vivendo nos dias de hoje é exatamente uma preparação para que esse projeto de Deus venha acontecer. Vocês acham que Moisés foi preparado, doutrinado no Egito, para ele tão somente ser um líder para pastorear um rebanho? Não! Deus já estava preparando Moisés para que Moisés fosse um líder dinâmico, para que Moisés fosse um líder com uma certa inteligência, para que Moisés fosse um líder que tivesse condições, para que fizesse o quê? Ei, Moisés, no próprio capítulo 3 fala, estou vendo o clamor do meu povo, estou vendo o clamor do amado e querido povo que eu tenho,
Você será destacado nesse momento, Moisés, para um projeto que eu arquitetei para a sua vida, para um projeto que eu tenho separado na sua vida. Você imagina Moisés, olha só, meu querido, versículo 4 fala assim, ele olhou para o lado e ele não encontrava ninguém, ele não via ninguém, mas aquela chama consumia. Aquela chama estava dentro a Bíblia fala, daquela sarça, e aquilo ali trouxe para Moisés uma revelação tão somente de Deus. De Deus. E Deus falou para Moisés o seguinte, Moisés, por que Deus chamou pelo nome de Moisés? É porque Deus já sabia quem era Moisés. Deus já sabia quem era Moisés naturalmente. E Moisés estava na hora de ter o quê? Um verdadeiro encontro com Deus. É tão interessante, meu amado e meu querido irmão, que esse verdadeiro encontro é um encontro que muitas vezes, aquela vida nossa que parece totalmente sem sentido, aquela vida nossa que parece totalmente desnorteada, você não sabe para onde você não sabe onde você está, você não sabe para onde você vai, e qualquer vento que iria empurrar, muitas vezes é por onde você vai, porque você não tem direção clara do que você precisa fazer. Eu quero lhe convidar nessa manhã a entender e compreender que Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua casa. E esse projeto que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, ele está em curso. Você não precisa entender, você não precisa muitas vezes compreender toda essa arquitetura, mas eu quero lhe trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Deus tem um projeto na sua vida. E esse projeto, meu amado e meu querido irmão, é um projeto que ele é feito por fases. A nossa vida é feita de fases. E é tão interessante que essas fases, elas são fases que muitas vezes nós relutamos em passar. São fases que muitas vezes nós não aceitamos. Deus, por que existe? Por que a tristeza? Por que a morte? Por que a enfermidade bateu na porta da minha casa? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que você tem passado, tudo que você tem experimentado, nada mais, nada menos é o quê? É uma forma de Deus lhe preparar, lhe capacitar, lhe treinar para um projeto que Ele tem para a sua vida. É tão interessante, meu amado e meu querido irmão, que quando fala assim, Moisés, ao que ele prontamente respondeu dizendo, eis-me aqui. Meus irmãos, era o momento de Deus se revelar à vida de Moisés. Moisés, ele podia já ter ouvido falar dos deuses com D minúsculo, esses deuses do Egito. Ele já poderia ter presenciado muitas adorações a esses deuses pagãos. Mas o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele marcou um encontro com a vida de Moisés naquele momento. Meu querido, quando Deus marca um encontro conosco, quando existe esse encontro, a nossa vida é completamente transformada. A nossa vida é completamente restaurada. Esse encontro que existe é um encontro que produz vida, que produz transformação. Eu não sei como está a realidade da sua vida, como eu disse outrora. Eu não sei como você tem analisado o início desse novo ano 2022. Porque para você pode, talvez, ou eventualmente, trazer a seguinte reflexão. Esse ano para mim vai ser o mesmo imbróglio. Esse ano vai ser o mesmo ano de lutas e tristezas. Esse ano vai ser o mesmo ano da mesmice. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, entenda que a partir do momento que você tem esse encontro com Deus, e esse encontro ele realça, ele transparece um propósito de Deus maior para a sua vida, eu quero lhe dar eu quero lhe dar uma extraordinária notícia. A sua forma de enxergar os desafios da sua vida vão ser diferentes. É interessante, queridos e queridas, o seguinte, a Bíblia relata, que nós lemos agora há pouco, que Moisés, ele foi procurar ver como estavam os seus irmãos. E ao ver um dos seus ali sendo espancado por um egípcio, aquilo lhe trouxe uma tristeza,
um furor tão grande que ele interviu a ponto de matar um egípcio e enterrá-lo na areia. Aí você pergunta para mim assim, mas Samuel, por que que Moisés ele foi verificar como estavam seus irmãos? Talvez ali já seria um princípio, um primórdio de que Deus já estava querendo produzir ou produzindo na vida de Moisés aquele cuidado para o seu povo. E aquele cuidado para com o seu povo que estava do próprio Deus nascendo no coração de Moisés, configurou-se numa forma de que Moisés ele teve que sair às pressas, né, fugindo de Faraó para o deserto, e ali ele encontra com as filhas de Jetro, depois com Jetro, depois ele estabelece como genro de Jetro, e ali começa o que? O caminhar como se Deus falasse o seguinte, Moisés, lembra Moisés, quando você estava naquele cestinho descendo o rio Nilo, o rio Nilo naquela época, senhoras e meus queridos irmãos, o rio Nilo ele tinha a presença de muitos leviatãs, né? Que eram como se fossem grandes alligators, crocodilos. Então você imagina, por exemplo, uma criança, um bebê totalmente indefeso, descendo águas em um ambiente totalmente inóspito e perigoso. O que eu quero dizer para você? Aquele bebê estava descendo naquele cestinho, mas ele estava sendo protegido e conduzido pela própria mão de Deus. É interessante que quando aquele cestinho ele chega, as criadas e a própria filha de Faraó estavam se banhando. E é tão interessante que quem vê aquele cesto é a própria filha de Faraó. Por que que foi a filha de Faraó, minha amada e minha querida irmã, que viu o cestinho e não foram as criadas? É porque Deus entrega apenas para aquelas pessoas alguns projetos. Deus entrega alguns projetos especificamente para algumas pessoas em detrimento de outras, é porque aquelas pessoas que recebem aquele projeto são as pessoas que efetivamente conseguem decidir, conseguem fazer. Como assim? Se as criadas quisessem aquela criança, bastava dizer o seguinte, olha, não, o Faraó deu uma sentença. E essa sentença era o seguinte, todo menino que nascesse teria que morrer. Todo menino que nascesse filho de uma hebreia teria que morrer. Mas isso cai nas mãos da filha de Faraó, que era a única naquela realidade que poderia dizer o seguinte, não, ele não vai morrer. Nós vamos criá-lo, nós vamos pegar uma pessoa para poder criar. Ou seja, Deus entregou exatamente aos olhos da filha de Faraó, que era a única capaz de decidir. Tem coisas na minha vida e na sua vida, meu amado e querido irmão, que Deus vai te entregar e não vai te entregar para outra pessoa, não vai entregar para aquela outra. Por que que vai entregar nas suas mãos? É porque você é a única pessoa naquele momento capacitada, preparada, treinada, capacitada para exercer aquilo que Deus tem para você. Por isso, esse verdadeiro encontro que foi um projeto de Deus na vida de Moisés, foi um encontro que a Bíblia fala o seguinte, no final, Moisés falou, eis-me aqui, né? Aí Deus falou assim, olha, não te aproximes, tira as sandálias, porque estás num lugar santo. Ou seja, não era aquele pó da terra que era santo, mas era aquele ambiente que Deus preparou na frente de Moisés, aonde a glória de Deus estava sendo manifestada, que Deus falou naquela forma teofânica por meio do anjo, dizendo, este lugar é santo, tire suas sandálias. E é tão interessante que aí, além de Deus já conhecer Moisés naturalmente e dizer o nome, Deus ainda mostra para Moisés toda aquela identidade que estava sobre Moisés, que era o seguinte, Moisés, deixa eu te apresentar porque eu te conheço, mas você não me conhece. Eu te conheço porque eu chamei-te pelo teu nome. Moisés, Moisés. Agora estou eu me apresentando para você. Versículo 6. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos teus pais, Moisés. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou aquele que com sopro divino faz acontecer. Por isso, quando Deus chamou Moisés, ele falou assim, primeiro eu chamo ele, para mostrar que eu conheço ele, e depois me apresento dizendo o seguinte, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Com essa característica, com esse atributo que Deus fala para Moisés, Moisés sabe que verdadeiramente
aquele encontro ali nunca mais será o mesmo, porque Deus marcou um dia para transformar a vida de Moisés. Meu amado e meu querido irmão, minha querida irmã, o que falta na sua vida é algo simples e complexo. Simples porque depende de você, e complexo porque você precisa parar tudo que você está fazendo nesse momento e entender que esse propósito que Deus está fazendo na sua vida é um propósito para glorificar o nome dEle, mas requer que você entregue sua vida a Jesus. O entregar sua vida a Jesus não é entregar da boca para fora, não é entregar apenas com os lábios, não é entregar apenas com o seu intelecto, mas mais do que tudo isso é entregar com o seu coração. O propósito de Deus na sua vida está em andamento. O que você muitas vezes não entende, o que acontece muitas vezes é que você não concorda, o que acontece muitas vezes é que você reluta, mas nessa manhã eu creio, em nome de Jesus, que esse propósito vai entrar como uma espada, vai entrar como uma bomba explosiva no seu coração, e você vai entender que essa chama que arde no seu coração é uma chama de Deus lhe convidando nessa manhã para dizer: deixa eu te mostrar o propósito que eu tenho na sua vida. Amém e amém. Vamos orar, meu amado e meu querido irmão, vamos proferir uma palavra de oração. A maior verdade uma das maiores verdades que você vai escutar esse ano de 2022 é que o propósito de Deus na sua vida está em andamento. Deus não terminou o propósito da sua vida. Não foi a perda desse ente querido. Não foi essa tristeza, essa humilhação. Não foi essa separação que você teve. Não foi essa traição que você obteve. Não foi nada disso que impediu os planos de Deus na sua vida, não. Pelo contrário, Deus pegou todo esse aprendizado, Deus pegou toda essa transformação, incutiu e está trabalhando no seu coração. E quem viver verá o que Deus fará com a sua vida. Eu vou repetir. Quem viver verá o que Deus fará na sua vida. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. O Senhor verdadeiramente tem um projeto na vida daquele meu irmão, minha irmã que está assistindo agora. Que o Senhor fale, Pai, ao coração de cada um. Que o Senhor restaure sonhos, projetos, Pai. A vida e o projeto do Senhor é feito de fases. Algumas fases são mais amargas, algumas fases são mais ácidas, algumas fases são mais desafiadoras. Mas o Senhor não nos abandona. O Senhor não retira de nós os seus olhos, o seu cuidado, Pai. Por isso, nessa manhã, que essa verdade do projeto do Senhor seja, ó Pai, inserida no coração de cada um daqueles que estão assistindo, Pai, essa palavra. E que o Senhor revele-se, Pai, para eles. Transforma, restaura, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse dia, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, minha irmã, em nome de Jesus.